Bom dia. Hoje a nossa leitura vai ser em Provérbios 1. Introdução geral. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios, a sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Não te deixes seduzir por pecadores. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não a deixe a doutrina de tua mãe. Porque a diadema de graça será para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Então, olha só quando se obedece pai e mãe. Filho meu, se os pecadores com bledícias te quiserem tentar, não consintas. Se disserem, vem conosco, expiemos o sangue, esprememos sem razão os inocentes. Traguem-nos vivos como a sepultura, e inteiro como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojo. Lançará a tua sorte entre nós, daremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os pés dele correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, debalde se entenderia a rede perante os seus olhos de qualquer ave. E este armam ciladas contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. Olha só, então quando nós obedecemos, nós temos uma vida tranquila, um caminho reto. Mas quando nos desviamos para os caminhos tortuosos, as nossas vidas é cheia de dificuldade, de obstáculo, porque o nosso coração está cheio. A palavra de Deus diz que quando a boca fala, o coração está cheio. Quando você deseja o mal para alguém, fala para alguém mal de alguém, o seu coração está cheio. Então vamos esvaziar esse coração. Vamos abrir o nosso coração para Cristo. Você lê os provérbios de Salomão, você vê a sabedoria que Salomão tinha. Deus deu tanta sabedoria para ele. Que você já leu sobre a parte lá da mulher que estava lá querendo o filho da outra, que ela deitou sobre o filho dela e morreu sem querer, e ela queria ficar com o filho da outra, e correram para lá para Salomão. E aí o que Salomão fez? Mandou pegar uma espada para partir, dar uma banda para cada um. Quando ele determinou essa sentença, a verdadeira mãe falou o quê? Dá o filho para ela, é o filho dela, eu menti, deixa ela ficar. E ali ele teve a certeza de quem realmente era a verdadeira mãe. Era que abriu mão do seu filho, preferiu ver ele vivo na mão de outra mulher do que ele morto. Então Salomão foi um profeta cheio de sabedoria, que deixou provérbios maravilhosos para que possamos seguir. São ensinamentos para que nós possamos seguir obedecendo. Deus deu essa sabedoria para Salomão. O convite e exortação da sabedoria. A suprema sabedoria, altissonantemente, clama de fora, pelas ruas levanta a sua voz. Nas encruzilhadas no meio dos túmulos, chama, às entradas das portas e a cidade prefere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecerei o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Então, olha só o que Deus nos diz. Quando nós ouvimos, quando nós obedecemos, Ele nos fará conhecer as suas palavras. Isso é muito importante. É obedecer. Lá em Crônica diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Quando buscamos o conhecimento, ninguém nos tira do propósito que é Cristo.
Porque o mundo está cheio de coisas, está cheio de Caim, querendo tirar o povo do seu propósito. Quando Caim matou Abel, ele matou porque ele ficou com inveja. Então nós temos que oferecer o melhor para o Senhor. Olha só o que Catherine Bolt escreveu. Deus confiou as crianças aos seus pais para que eles fossem educados, não aos professores da escola. Você pode empregar esse professor em algum ensino e assim deve ser. Ter muito cuidado com o tipo de educador a escolher, pois ele pode arruinar a criança. Contudo, Deus confiou aos pais a educação e o treinamento dela. E isso inclui ensinar como sentir, como pensar e como agir. Nós, pais, é que educamos os nossos filhos. Quando ele vai para a escola, lá ele vai ter o conhecimento da matemática, da ciência, da arte e etc. E tem muitos pais hoje que acham que o professor é que tem que cuidar, que ensinar o filho dele, que cuidar, educar o filho dele. Não. Ele vai para a escola já com uma educação dada pelos pais. A mãe cabe especialmente a arte e a capacidade de inspirar seu filho e amar tudo que é nobre e bom, desinteressado e grandioso em humildade. Ela deve continuar a inspirá-lo até que ele seja forte o suficiente para excelência moral, ou em outras palavras, suficientemente forte em semelhança ao Senhor e em graça para que possa andar sozinho. Então, o filho, quando ele é educado pelos pais, quando ele chega lá fora, ele já tem uma educação. Quando ele chega na escola, ele trata bem os professores, os gestores, o vigia, a merendeira, porque ele foi educado em casa. O pai e a mãe deu essa educação. Agora, quando o pai e a mãe deixam o menino fazer o que ele quer em casa, quando ele chegar na escola, ele vai agir da mesma maneira. Ou quando os pais não dão exemplo. Quando você pega o livro de Eclesiastes que você lê, são 31 capítulos. Você vê a sabedoria de Salomão. Na instrução dos filhos. Na instrução do que os pais instruam seus filhos nos caminhos correto que devem andar. Esses são os mandamentos do Senhor. Deus deu os 10 mandamentos a Moisés. Quando Jesus veio, ele não aboliu esses 10 mandamentos, não. Eles permaneceram. Foi acrescentado: amai-vos ao seu próximo quanto a você mesmo. Ele não aboliu nenhum dos 10 mandamentos. E o mandamento, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Que se ele crescer, ele andar no caminho do Senhor, quando ele crescer, ele se desviar, mas ele jamais vai esquecer os princípios do qual o pai e a mãe o ensinou. Que nós venhamos meditar todo dia nas palavras de Salomão. Porque Salomão foi um homem inspirado por Deus. Ele não pediu riqueza, ele pediu sabedoria. Viu? Ele pediu sabedoria para que ele pudesse cuidar daquele povo, porque aquele povo ele já era um povo rebelde. Israel vivia numa rebeldia, tinha tudo. Eles estavam lá no maná, perderam no deserto, eles tinham maná, eles tinham a sombra durante o dia, eles tinham a claridade durante a noite para caminhar, mas eles estavam murmurando, querendo voltar lá para o Egito. Isso é do ser humano. Mas nós temos que estar edificados na palavra. Pais, ensine o teu filho no caminho que ele deve andar, no caminho do conhecimento. A educação é você que dá em casa. Na escola ele vai aprender disciplinas diversas. Mas a educação é competência do pai e da mãe. Ou às vezes quando perde o pai, às vezes hoje nós temos família criada, filhos criados, netos criados pelos avós. Mas o ensinamento é o pai e a mãe. Nós temos que ser exemplo na nossa casa para os nossos filhos. Hoje nós vivemos uma geração perdida. De crianças perdidas, de jovens perdidos. De homens que crescem sem controle e quando casam não respeitam a sua esposa. Não honra a sua esposa, não honra seus filhos. Então vamos educar os nossos filhos para que eles possam ser homens que possam andar no caminho reto, que é para Cristo. A nossa caminhada aqui é curta porque nós somos estrangeiros nessa terra, mas nós temos que dar exemplo, criar os nossos filhos para quando não estivermos mais aqui, eles andem com sabedoria. Eles sejam homens íntegros, mulheres íntegras, honestas e temente
ao Senhor. Então, que o Senhor venha nos abençoar. Leia a Bíblia, porque o seu conhecimento ele é através da leitura, da meditação. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Obrigado por todo dia estar me ouvindo. Compartilhe os meus vídeos. Dê o like, porque quando você compartilha, você vai levando essa mensagem para mais pessoas. Mais pessoas serão alcançadas pela mensagem de salvação. Porque o Provérbios, Provérbios são mensagem de salvação. Porque quando você instrui seu filho, você está salvando ele dos maus caminhos. E nós temos que ter muito cuidado, porque o mundo, os olhos estão vendo coisas maravilhosas, mas nos leva para a condenação eterna. Nos leva para a condenação eterna. Nós temos que fazer o nosso caminho aqui, pregando, semeando a semente, para quando Jesus vir, sermos resgatados deste mundo tenebroso. Que o Senhor nos abençoe. Se Deus me permitir, amanhã estarei aqui novamente. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Que Deus nos abençoe.